Ao longo da história, os presidentes dos Estados Unidos têm sido figuras reverenciadas e admiradas, guiando a nação por momentos de crise, progresso e transformação. Mas por trás da fachada pública de poder, prestígio e responsabilidade, muitos desses líderes esconderam segredos pessoais e histórias não contadas que, se reveladas, desafiam a imagem construída em torno deles. Serão os segredos desses presidentes que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Segredos íntimos dos presidentes dos Estados Unidos. John Quincy Adams, o sexto presidente dos Estados Unidos, era um político destacado e um dos líderes mais cultos e curiosos da história americana. Filho de John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, John Quincy teve uma longa carreira pública servindo como diplomata, secretário de Estado e membro da Câmara dos Representantes após sua presidência. Entre suas excentricidades, um de seus hábitos mais conhecidos era nadar nu no rio Potomac nas primeiras horas da manhã. Esse costume refletia sua busca por vigor físico e mental. Ele acreditava que a natação era essencial para sua saúde e frequentemente registrava essas atividades em seus diários. Esse comportamento era comum para a época, já que trajes de banho ainda não eram amplamente usados ou vistos como necessários. Uma história famosa conta que a jornalista Anne Royal conseguiu uma entrevista exclusiva com Adams ao sentar-se em suas roupas enquanto ele nadava, obrigando-o a atender suas perguntas antes de recuperar suas vestes. Apesar de sua presidência ser frequentemente considerada mediana devido à oposição ferrenha no Congresso, Adams teve um impacto significativo como diplomata e congressista. Ele ajudou a formular a doutrina Monroe como secretário de Estado e, mais tarde, tornou-se um ferrenho defensor da abolição da escravidão. Ulysses S. Grant, o 18º presidente dos Estados Unidos, foi um dos líderes mais icônicos do país, principalmente por seu papel como comandante do Exército da União durante a Guerra Civil Americana. No entanto, ele também é conhecido por um incidente curioso durante seu mandato presidencial: ser preso por conduzir sua carruagem em alta velocidade. Enquanto Grant ocupava a presidência, ele foi multado e temporariamente detido em Washington por violar as regras de trânsito ao dirigir sua carruagem muito rápido pelas ruas da capital. O oficial responsável, William H. West, um ex-escravizado que se tornou policial, flagrou Grant acelerando em sua carruagem. Quando abordado, Grant não tentou usar sua posição para escapar da situação. Ele admitiu o erro e, segundo relatos, foi extremamente respeitoso e cooperativo com o oficial. Grant até elogiou West por fazer cumprir a lei de maneira justa, independentemente da identidade do infrator. Grant foi multado em $20, um valor considerável para a época, mas não contestou a penalidade. Essa situação reflete o caráter de Grant, frequentemente descrito como humilde e respeitador das regras, apesar de seus hábitos ousados. Ele tinha uma paixão por cavalos e era conhecido por sua habilidade como cavaleiro, o que pode ter contribuído para sua tendência de conduzir carruagens em alta velocidade. Warren G. Harding, o 29º presidente dos Estados Unidos, é frequentemente lembrado tanto por seus escândalos políticos quanto por suas controvérsias pessoais. Sua presidência foi marcada por corrupção nos bastidores, mas sua vida pessoal também atraiu atenção por suas relações extraconjugais, incluindo a descoberta de um filho secreto décadas após sua morte. Harding teve vários casos amorosos fora de seu casamento com Florence Kling Harding, com quem era casado desde 1891. O caso com Carrie Fulton Phillips foi o mais prolongado e controverso. Carrie era esposa de um amigo de Harding, e os dois mantiveram um relacionamento secreto por mais de 15 anos. Cartas apaixonadas trocadas entre eles foram descobertas após sua morte, revelando a intensidade da relação. Essas cartas foram tão escandalosas que a Biblioteca do Congresso as manteve sob sigilo até 2014. Já o caso com Nan Britton foi o mais explosivo. Britton, muito mais jovem que Harding, alegou que manteve um relacionamento com ele e que ele era o pai de sua filha, Elizabeth Ann Britton Harding. Durante a presidência de Harding, os rumores sobre o caso eram intensos, mas ele nunca os abordou publicamente.
Nan Britton escreveu um livro em 1927 chamado The President's Daughter, onde revelou detalhes do caso e afirmou que Harding era o pai de sua filha. No entanto, na época, ela foi amplamente desacreditada e criticada. Décadas depois, em 2015, testes de DNA realizados por descendentes confirmaram que Harding era realmente o pai de Elizabeth Ann. Isso legitimou as alegações de Britton e trouxe uma nova perspectiva à história. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, é amplamente reverenciado como um dos fundadores do país e um símbolo de integridade. No entanto, aspectos de sua vida pessoal, incluindo alegações de envolvimentos românticos fora de seu casamento, geram debates entre historiadores. Há rumores de que Washington teve um relacionamento com uma mulher escravizada chamada Venus, que pertencia à plantação Mount Vernon, onde ele e sua esposa, Martha Washington, viviam. No entanto, essas alegações são baseadas principalmente em tradições orais e em especulações sobre os filhos de Vênus, cuja paternidade é incerta. Alguns relatos sugerem que um dos filhos de Vênus tinha características físicas que lembravam Washington, o que alimentou as suspeitas. No entanto, não há evidências documentais ou genéticas que comprovem esse relacionamento. Um caso mais bem documentado envolve Sally Carey Fairfax, a esposa de George William Fairfax, amigo e vizinho de Washington. Antes de seu casamento com Martha, Washington desenvolveu sentimentos por Sally. E isso continuou mesmo após os dois se casarem com outras pessoas. Em uma carta escrita em 1758, Washington expressa seu afeto por Sally de maneira que muitos interpretam como um sinal de amor não correspondido. Ele escreve com elegância sobre sua admiração e respeito, mas o tom é emocional e sugere um profundo apego. Embora a carta seja romântica, Washington parecia reconhecer os limites impostos pela moralidade e pelas convenções sociais. A relação nunca ultrapassou as barreiras da amizade. Essas histórias oferecem uma visão mais complexa de Washington como figura histórica. Ele é amplamente visto como um homem de princípios, mas, como todos os seres humanos, tinha emoções e contradições. Herbert Hoover, o 31º presidente dos Estados Unidos, é conhecido por liderar o país durante a Grande Depressão. No entanto, um fato curioso e muitas vezes citado em relação à sua vida é a ideia de que ele ou sua família tinham um crocodilo como animal de estimação. Embora a história seja frequentemente mencionada, ela é amplamente exagerada. Hoover não mantinha um crocodilo como animal de estimação em sua residência, mas houve de fato um incidente relacionado ao animal. Durante sua presidência, Herbert Hoover recebeu um crocodilo de presente. Animais exóticos não eram incomuns como presentes diplomáticos ou políticos na época. O crocodilo foi mantido temporariamente na Casa Branca, mas não se sabe ao certo por quanto tempo ele permaneceu ou o que aconteceu com ele. A Casa Branca já teve outros animais incomuns, como os ursos de Thomas Jefferson e o guaxinim de Calvin Coolidge. O crocodilo de Hoover faz parte dessa lista de presentes inusitados. Além do crocodilo, Hoover e sua esposa, Lou Henry Hoover, eram conhecidos por amar cães. Durante sua presidência, eles tiveram vários cachorros, incluindo King Tut, um pastor alemão que se tornou bastante popular e foi usado para suavizar a imagem pública de Hoover. Embora Hoover seja lembrado principalmente por suas políticas econômicas durante a Grande Depressão e sua gestão controversa, essas histórias sobre animais exóticos humanizam sua figura e adicionam uma camada de interesse à história presidencial dos Estados Unidos. Grover Cleveland, o 22º e 24º presidente dos Estados Unidos, é o único a ter servido 2 mandatos não consecutivos. Antes de sua carreira política nacional, Cleveland ganhou o apelido de Carrasco de Búfalo devido a seu trabalho como xerife do condado de Erie, Nova York. Enquanto servia como xerife entre 1871 e 1873, uma de suas responsabilidades era supervisionar execuções de criminosos
criminosos condenados. Cleveland poderia delegar a tarefa, mas decidiu realizar pessoalmente as execuções de 2 homens por enforcamento. Patrick Morrissey foi condenado por matar sua mãe durante uma briga. Cleveland assumiu a tarefa de puxar a alavanca da forca. John Gaffney foi condenado por assassinar um amigo. Mais uma vez, Cleveland realizou a execução pessoalmente. Cleveland justificou sua decisão com base no senso de dever e responsabilidade. Ele acreditava que, como xerife, deveria cumprir pessoalmente as funções atribuídas a ele, em vez de impor essa tarefa a outra pessoa. O apelido Carrasco de Buffalo permaneceu associado a Cleveland ao longo de sua carreira, mas curiosamente isso não prejudicou sua ascensão política. Na verdade, a história foi usada por seus apoiadores para destacar sua coragem, integridade e disposição de assumir tarefas desagradáveis. Alguns opositores tentaram explorar o apelido de forma negativa, mas Cleveland conseguiu apresentar sua decisão como uma prova de sua retidão moral e compromisso com a lei. Apesar de ser lembrado principalmente por sua presidência, marcada por um estilo de liderança conservador e um compromisso com o equilíbrio orçamentário, a história de Cleveland como o Carrasco de Buffalo destaca um lado incomum de sua trajetória. Ela exemplifica como sua personalidade metódica e senso de dever moldaram tanto sua vida política quanto sua reputação histórica. William Howard Taft, o 27º presidente dos Estados Unidos e mais tarde chefe de justiça da Suprema Corte, é amplamente lembrado como o presidente mais pesado da história dos Estados Unidos. Sua luta com o peso foi um aspecto marcante de sua vida pessoal e se tornou objeto de curiosidade pública e histórica. Durante sua presidência, Taft pesava cerca de 150 quilogramas, o que gerou preocupações com sua saúde e dificuldades no cotidiano. Um dos mitos mais famosos é que ele ficou preso em uma banheira da Casa Branca, mas essa história foi desmentida. No entanto, sabe-se que ele mandou instalar uma banheira maior, com capacidade para várias pessoas. Taft reconhecia sua luta com o peso e tomou medidas para controlá-lo, principalmente após deixar a presidência. Ele teve um notável sucesso em reduzir seu peso e melhorar sua saúde. Taft consultou o médico britânico Nathaniel York Davis, especializado em nutrição e controle de peso. York Davis prescreveu uma dieta restrita, além de monitoramento constante. Entre 1911 e 1912, Taft perdeu cerca de 30 quilogramas, reduzindo seu peso para aproximadamente 120 quilogramas. Após perder peso, Taft relatou sentir-se mais saudável e enérgico, o que contribuiu para sua longa vida, mesmo após enfrentar desafios como a apneia do sono. Além de sua saúde, Taft é lembrado como o único americano a ocupar os 2 cargos mais altos no sistema político e jurídico dos Estados Unidos, presidente e chefe de justiça da Suprema Corte. Barack Obama, o 44º presidente dos Estados Unidos, é amplamente reconhecido por seu carisma e papel histórico como o primeiro presidente afro-americano do país. Sua vida pessoal, incluindo seu relacionamento com Michelle Obama, também atraiu atenção pública. Barack e Michelle Obama mantêm um relacionamento que é frequentemente visto como um modelo de parceria e apoio mútuo. Eles se conheceram em 1989 e se casaram em 1992, construindo uma família e carreiras juntos. Durante e após sua presidência, o casal compartilhou detalhes sobre sua vida familiar em livros e entrevistas, enfatizando os desafios e as alegrias de seu casamento. Embora a vida pessoal de figuras públicas muitas vezes seja alvo de especulações, não há evidências confiáveis de que Barack Obama tenha tido relacionamentos extraconjugais ou que haja problemas significativos em seu casamento com Michelle Obama. Esses aspectos pessoais não obscurecem o legado de Barack Obama como líder, mas adicionam uma dimensão humana à sua figura pública. Ele é amplamente reconhecido por sua autenticidade, inteligência e impacto na política global. O 42º presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, esteve envolvido em um incidente amplamente divulgado e inusitado relacionado aos códigos nucleares dos Estados Unidos, também conhecidos como Nuclear Biscuit. Durante seu mandato, foi revelado que Clinton teria perdido temporariamente os códigos cruciais necessários para autorizar o lançamento de armas nucleares. Este incidente foi mencionado por Robert Buzz Patterson, um militar que serviu como assistente
assistente de Clinton e posteriormente detalhou o episódio em seu livro. Cada presidente carrega consigo um cartão chamado Bisque, que contém os códigos necessários para autenticar uma ordem de ataque nuclear. Esses códigos são carregados pelo presidente o tempo todo e são uma peça fundamental na segurança nacional. De acordo com Patterson, os códigos estavam ausentes por um período significativo, possivelmente alguns meses, antes que o desaparecimento fosse notado. O incidente só foi percebido quando os responsáveis pela segurança nuclear vieram realizar a troca periódica dos códigos. Os códigos nucleares são vitais para a segurança dos Estados Unidos e do mundo, pois garantem que qualquer ordem de ataque venha diretamente do presidente. Perder esses códigos representa um risco de vulnerabilidade caso eles caíssem em mãos erradas ou se houvesse uma emergência em que fossem necessários. Apesar disso, o incidente com os códigos nucleares não prejudicou substancialmente o legado de Clinton, que continua sendo lembrado por suas políticas econômicas, reformas sociais e seu papel como mediador em conflitos internacionais. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, é uma das figuras mais reverenciadas da história americana, conhecido por liderar o país durante a Guerra Civil e abolir a escravidão. No entanto, há rumores e histórias de que Lincoln teria algum envolvimento ou interesse no espiritualismo, um movimento popular na época, especialmente durante a Guerra Civil. O espiritualismo surgiu como um movimento religioso nos Estados Unidos na década de 1840, ganhando popularidade durante a Guerra Civil, quando muitas famílias buscavam consolo pela perda de entes queridos. A crença central do espiritualismo era a comunicação com os mortos por meio de médiums. A esposa de Lincoln, Mary Todd Lincoln, era conhecida por seu interesse em espiritualismo, especialmente após a morte de seu filho Willie em 1862, devido à febre tifoide. Mary realizou sessões espíritas na Casa Branca, supostamente na tentativa de se comunicar com Willie. Lincoln teria participado de algumas dessas sessões, embora suas motivações fossem menos claras. Vários médiums afirmaram ter tido contato com Lincoln, tanto durante sua vida quanto após sua morte. William Mumler, por exemplo, criou uma famosa fotografia espiritual que mostrava Mary Todd Lincoln com o espírito de Abraham Lincoln ao fundo, mas a autenticidade foi amplamente contestada. Alguns relatos afirmam que Lincoln participou de sessões espíritas mais por curiosidade do que por convicção. Lincoln relatou ter sonhos premonitórios. Pouco antes de sua morte, ele teria contado a amigos e membros do gabinete sobre um sonho no qual via um funeral na Casa Branca, e foi informado de que o presidente havia sido morto. Este relato alimenta a percepção de que Lincoln tinha uma conexão com o mundo espiritual. Apesar dessas histórias, muitos historiadores acreditam que Lincoln era cético em relação ao espiritualismo. Ele era conhecido por sua mente racional e abordagem prática, o que faz com que sua participação em sessões espíritas seja vista mais como um gesto de apoio à sua esposa do que uma crença pessoal. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.